Bom, como o Dr. Milton já falou, meu nome é Sofia, sou nutricionista e recentemente eu tenho estudado muito a saúde intestinal. Eu fiz esse curso do Murilo Pereira e essa apresentação é uma pequena parte desse curso, porque é muito vasto e sempre, quanto mais a gente estuda a modulação intestinal, a gente vai vendo que sempre tem mais coisa para aprender e a ciência também está em mudança constante. Então, realmente, essa aula é uma partezinha só desse curso que acrescentou bastante também na minha prática profissional e eu espero acrescentar na prática de vocês também. Bom, começando, a gente precisa diferenciar, né, os termos microbioma e microbiota. Então, o microbioma é o conjunto dos micro-organismos e os metabólitos que habitam o ambiente, enquanto a microbiota são os micro-organismos desse ambiente. Então, é como se fosse uma floresta. O microbioma são as plantas, os alimentos e os seres vivos, e a microbiota são os animais que vivem nessa floresta. O microbioma pode ser influenciado por vários aspectos da nossa vida, então tem fármacos que alteram esse microbioma, principalmente antibióticos, né, que vão matar as bactérias. Os anti-inflamatórios também interferem no microbioma. Os inibidores de bomba de próton também, que vão acarretar no pH mais baixo, enfim, vai alterar também na absorção e na digestão de nutrientes. A geografia, então, a localização dos indivíduos, a latitude pode influenciar nesse microbioma, a alimentação também, que tem relação com a geografia, a temperatura do ambiente onde cada um está vivendo, também vai alterar nesse microbioma. A idade é um fator super importante também para a gente falar, conforme a gente vai envelhecendo, aumentam algumas bactérias proteolíticas no nosso intestino, e isso pode acarretar em várias outras alterações de metabolismo. A forma de nascimento e também a presença ou não de aleitamento materno, e também, óbvio, a alimentação da mãe, né, vai interferir nesse microbioma do bebê. E vários estudos já demonstraram também que um bebê que nasceu de cesárea vai ter um microbioma, uma microbiota muito diferente de um bebê que nasceu de parto normal. O estresse é outro fator que influencia muito, principalmente a gente agora, né, vivendo essa pandemia, todo mundo muito estressado, com certeza altera no perfil da nossa microbiota, do nosso microbioma. Exercícios extenuantes também vão alterar nisso. E, claro, a dieta, que vai ser o foco dessa aula, né? Então, a dieta, não tem como a gente não falar dela, mas eu acho importante deixar claro que não é só ela que vai afetar esse microbioma. Aqui, nessa imagem, a gente consegue ver a função da microbiota intestinal, então ela tem várias funções no nosso organismo, dentre elas de proteção, então alguns micro-organismos vão auxiliar na barreira intestinal, vão reduzir a permeabilidade intestinal, vão competir com patógenos também na proliferação desse intestino. As bactérias também do intestino auxiliam também na digestão dos nutrientes, como eu já tinha falado. Então, ela tem relação com o metabolismo, com a biossíntese de vitaminas também, e tem uma função estrutural. Então, as bactérias do intestino podem auxiliar e podem estimular a formação de muco no intestino, elas podem influenciar também nas tight junctions, que são as junções entre as células do epitélio intestinal. E quando a gente está com um desequilíbrio nessa microbiota intestinal, a gente chama isso de disbiose. Então, na homeostase, existe uma grande diversidade de bactérias, elas estão vivendo lá em homeostase, né? Elas estão vivendo de uma forma benéfica no hospedeiro. Enquanto na disbiose existem na verdade, dois tipos, né, de disbiose, que um é na qualidade, então aumenta o número de bactérias patogênicas e reduz o número de bactérias benéficas. E também existe a disbiose de característica de redução de diversidade. Então, quando a gente tem uma menor diversidade no microbioma, na microbiota, a gente tem uma menor proteção também do intestino, e isso também é característico de uma disbiose. Já vários estudos mostram, né, a relação da disbiose desencadeando algumas doenças metabólicas, e aqui eu vou falar de algumas delas, são inúmeras as doenças que têm relação com a disbiose, então eu vou dar uma palhinha só. Primeiro, eu acho interessante essa imagem, porque ela consegue demonstrar
a diferença entre as dietas de padrão ocidental e de oriental. Então, aqui à esquerda, a gente consegue ver a dieta de padrão oriental influenciando no metabolismo do hospedeiro, ou do indivíduo que está consumindo essa dieta, e ela vai influenciar numa cascata de característica anti-inflamatória. Então, existe uma sensibilidade à insulina adequada, a glicemia também está adequada, todo o metabolismo está funcionando de uma forma benéfica ao hospedeiro. Enquanto numa dieta de padrão ocidental, essa dieta é rica em gordura e proteína animal e ela é pobre em fibras. Então, isso vai desencadear uma via metabólica pró-inflamatória. E isso pode alterar também na questão da insulina e da glicemia. Eu estou falando isso porque agora a primeira doença que eu vou relacionar com a disbiose é o diabetes. Quando existe essa diferenciação, essa mudança na composição da microbiota intestinal, as tight junctions, que são essas junções entre as células do epitélio intestinal, ficam mais fracas. Então, a permeabilidade intestinal acaba aumentando, como aqui demonstrando. E o LPS, que é uma proteína de membrana de células de bactérias gram-negativas, consegue extravasar para a corrente sanguínea. Então, sai do volume intestinal, vai para a corrente sanguínea, esse LPS, e ele tem uma característica de endotoxina. Então, ele pode aumentar a inflamação sistêmica, aumenta o risco de obesidade, inflamação no tecido adiposo e intolerância à glicose. Nessa imagem, a gente consegue ver um pouquinho melhor o que eu acabei de explicar. Então, nas bactérias gram-negativas, existe o LPS na membrana celular delas. Esse LPS tem afinidade com o Toll-like receptor do tipo 4, que vai aumentar no tecido hepático e no tecido adiposo a expressão de TNF-alfa e interleucina 6, que são de características inflamatórias, e também podem aumentar a resistência à insulina. Esse perfil inflamatório também acaba sendo essa imagem mostra uma retroalimentação também, um ciclo vicioso, né? Que quando o organismo está inflamado, aumenta também a permeabilidade intestinal. Então, além do LPS ter essa afinidade com o Toll-like receptor do tipo 4, existe também a permeabilidade intestinal, a permeabilidade do LPS entre as células. Desculpa, aumenta também a permeabilidade intestinal do LPS na corrente sanguínea, o que pode aumentar também essa inflamação. Agora, em relação às doenças cardiovasculares, uma dieta rica em alimentos principalmente de origem animal, então ovos, lácteos, carnes, é uma dieta rica em alguns nutrientes que podem acarretar também nessa inflamação. Então, a colina, a L-carnitina, a fosfatidilcolina são nutrientes que são metabolizados pela microbiota intestinal em trimetilamina, que quando vai para a corrente sanguínea, passa por um processo no fígado e a enzima flavinomonoxigenase transforma essa trimetilamina em óxido de trimetilamina, que vai reduzir o transporte reverso de colesterol, aumentar as células espumosas e, consequentemente, o risco de aterosclerose, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Agora, em relação à depressão, é muito comum, né, a gente usar o triptofano como um tratamento em pacientes que são diagnosticados com depressão, mas nem sempre a gente consegue os resultados esperados, e isso se dá por conta dessa via. O triptofano pode seguir tanto a via da formação de serotonina e, consequentemente, também melatonina, então também tem relação com a qualidade do sono, quanto ele pode seguir a via das quinureninas. E o que vai definir qual via que ele vai seguir é exatamente a exposição ao LPS, que é um PAMP, é um padrão molecular associado a patógenos. Esse LPS, que eu já tinha mencionado, da membrana celular dos micro-organismos gram-negativos, quando em maior exposição nesse intestino, vai ativar cascatas inflamatórias de Toll-like receptors, que vai induzir a via de produção de quinureninas. Então, o triptofano, pela ação da enzima indoleamina 2,3-deoxigenase, se transforma em quinurenina. Eu estou
falando dessa enzima, porque um pouquinho mais para frente ela vai ser mencionada de novo, então é interessante a gente saber qual é a enzima que vai fazer essa transformação. E quando o triptofano segue a via das quinoreninas, nesse estado de maior exposição aos padrões moleculares associados a patógenos, a quinorenina pode ser tanto o ácido quinorênico, que tem uma característica neuroprotetora, quanto o ácido quinolínico, que tem uma característica neurotóxica. A relação dessas duas quinoreninas pode estar em desequilíbrio, como já foi demonstrado em alguns estudos que mostram esse desequilíbrio em indivíduos com depressão e também o desequilíbrio da razão de quinoreninas para triptofano em indivíduos tanto com depressão quanto com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, se a gente aumenta a proporção de ácido quinolínico, a gente tem uma característica neurotóxica, então realmente vai ser pior para a depressão. Portanto, em pacientes que estão em disbiose, a gente consegue notar por ter muita flatulência, distensão abdominal, a frequência, o hábito intestinal não está regular. É interessante que a gente repense esse uso do triptofano antes de suplementar o paciente. Aqui eu dou algumas sugestões do que a gente pode utilizar na depressão. Então, a gente já sabe que os lactobacilos e as bifidobactérias têm a capacidade de converter o triptofano em serotonina no intestino, sendo que a maior parte da produção de serotonina acontece no intestino, né? Também já foi mostrado que o Lactobacillus casei 327 tem a capacidade de aumentar a expressão da enzima que converte triptofano em 5-HTP, então pode ser uma ideia, uma opção interessante de suplementação também. Lactobacillus johnsoni, eles reduzem as quinoreninas e aumentam o triptofano no plasma com essa dose de 5 vezes 10 a oitava unidades formadoras de colônia por 8 semanas, depois desse estudo. Bifidobacterium infantis aumenta a concentração de triptofano e de ácido quinurênico, que é o que tem a quinorenina, que tem a característica neuroprotetora. Ácidos graxos de cadeia curta inibem aquela enzima que eu tinha comentado anteriormente, que é a endoleamina. Essa enzima converte o triptofano em quinorenina, então os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente butirato, conseguem modular essa via das quinoreninas. E por último, 5-HTP sublingual, né? Que assim a gente também não está dependendo das bactérias da absorção intestinal. A asma também é uma outra doença que já foi relacionada com a disbiose e já se foi percebido que ela aparece em maior proporção em crianças nascidas por cesariana e também foram muito expostas a antibióticos. Então, indivíduos que foram expostos a antibióticos na infância, na vida mais jovem, tem um maior risco de desenvolvimento de asma, e o perfil de microbiota desses indivíduos é predominantemente protobactéria. Protobactéria é uma bactéria que se alimenta de proteínas e ela tem um perfil inflamatório. Então, é interessante na asma a gente tomar cuidado também com a ingestão de proteínas em excesso e tentar modular essa proporção de protobactérias no intestino. Esse estudo aqui fez um compilado, né, de informações e ele mostrou que indivíduos com asma têm uma proporção reduzida de lactobacilos, bifidobactérias, fecalibactérias e Akkermansia mucinifila, enquanto ele tem uma maior proporção também de Morganella morgani, que tem um perfil também inflamatório. Isso foi visto em adultos eutróficos. Agora, em relação aos pré e probióticos, né, para a gente saber como modular esse intestino, é importante a gente saber como funcionam, né, os pré e os probióticos. Então, primeiramente, a gente precisa diferenciar essas terminologias. Os prebióticos são os substratos que vão servir de alimento para as bactérias que vivem no intestino, no trato gastrointestinal, na verdade, e que vão conferir um benefício à saúde do hospedeiro. Os probióticos são os micro-organismos vivos que têm que ser administrados em quantidades adequadas e conferir um benefício à saúde do hospedeiro. E também existe uma nova nomenclatura, que são os pós-bióticos, que são caracterizados por fragmentos de micro-organismos. Então, esses fragmentos são os paraprobióticos, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. E também os pós-bióticos podem ser os metabólitos derivados desses micro-organismos. Então, ácidos graxos de cadeia curta, enzimas, peptídeos, vitaminas, enfim, todos os pós-bióticos, tudo que vem depois dessa ação das bactérias.
Os simbióticos também são uma opção que a gente tem no mercado, a gente pode manipular simbióticos, então eles são a junção de prebióticos com os probióticos, sendo que os prebióticos não são utilizados por essas cepas probióticas, eles são utilizados pela microbiota já nativa do hospedeiro. E os probióticos nesse blend, né, vão garantir um meio benéfico para a microbiota fazer a função benéfica, a função natural dela, né? Aqui nesse esquema a gente consegue ver também um resuminho sobre os simbióticos. Então, os probióticos se mostram com uma característica anti-inflamatória, né? Eles podem reduzir o colesterol sérico, tem uma característica de imunomodulação, auxiliam também na digestão de nutrientes. E os prebióticos também podem participar dessa imunomodulação, podem reduzir a formação e o desenvolvimento de tumores, auxiliam também na característica da microbiota, então também é muito interessante a gente usar os simbióticos, que já vai ativar uma cascata anti-inflamatória maior. Agora, os alimentos fermentados, né? Tá muito na moda como o chá, o kefir, e muitas pessoas pensam que esses alimentos são probióticos, mas na verdade eles não são caracterizados como probióticos, eles são caracterizados como culturas de micro-organismos vivos, porque a gente não tem controle sobre quais cepas tem lá. Então, se a gente comprar um kombucha, a gente não sabe quais cepas tem lá dentro, quanto elas se multiplicaram, a quantidade, então não é caracterizada como um probiótico. Então, a gente não pode confundir realmente esses alimentos fermentados com os probióticos. E também tem essa outra questão do transplante fecal, né, que agora estão começando os estudos nessa área, que também não podem ser chamados de probióticos, são também culturas de micro-organismos vivos. Agora, para a gente, né, saber o motivo da gente utilizar os probióticos numa suplementação para um paciente, tem aqui os mecanismos de ação dos probióticos, e o primeiro, que é esse A, se ele está descrevendo uma exclusão competitiva de patógenos, então existe a introdução do probiótico no lumen intestinal, esse probiótico pode produzir peróxido de hidrogênio e bacteriocinas, que vão reduzir a proliferação de patógenos. Esse probiótico também pode estimular células de Goblet, que estão aqui. As células de Goblet elas têm a função de secretar mucina. A mucina, em contato com a água, forma muco. Então, é importante que o epitélio intestinal seja revestido de muco para evitar a adesão de bactérias patogênicas nele e, assim, elas vão ter mais dificuldade de se proliferar. E também existe a competição por nutrientes, né? Então, a gente vai introduzir os probióticos e eles vão competir com os patógenos pelos nutrientes que existem lá no lumen. Estudos já mostraram também que a suplementação com Lactobacillus plantarum e acidófilos pode inibir o crescimento de Helicobacter, Clostridium difficile, Escherichia coli e rotavírus. Então, a gente já sabe que realmente existe essa competição e essa modulação também do crescimento de bactérias patogênicas. O segundo mecanismo aqui é a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, as bactérias conseguem utilizar os prebióticos, né, para produzir ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos eles ativam o GPR41, GPR43, que podem estimular tanto a via da proteína quinase. Então, a partir desse momento, existe um aumento da sensibilidade à insulina, da beta-oxidação e a redução da lipólise, tanto no tecido hepático quanto no tecido muscular. Essa ativação também dessas proteínas pelos ácidos graxos de cadeia curta reduzem o acúmulo de gordura, tem essa função de reduzir o acúmulo de gordura no tecido adiposo, e também aumentam a expressão de peptídeo YY e GLP-1, que são responsáveis pela maior secreção de leptina e, consequentemente, a saciedade. O mecanismo C está relacionado com a ativação das células de modulação da imunidade também. Então, aqui a gente encontra no C um patógeno em verdinho, e a célula dendrítica reconhece esse patógeno e ativa a célula do tipo T. Então, essas células, quando ativadas, vão secretar
tanto TNF-alfa quanto interferon gama, que vai ativar uma cascata inflamatória. E já na presença de probióticos, então aqui a gente consegue ver os amarelinhos, né, que são os probióticos, as células dendríticas reconhecem esses probióticos, ativam as células T regulatórias que vão secretar interleucina 10, que tem uma característica anti-inflamatória, então a gente consegue modular a inflamação do organismo com esses probióticos. No quarto mecanismo, a gente também vê a modulação do sistema imune, então as bactérias com lipopolissacarídeos, né, que é o LPS, em sua membrana celular, têm uma maior afinidade pelo Toll-like receptor 4, que vai ativar cascatas inflamatórias, enquanto bactérias gram-positivas, que têm peptidoglicano, principalmente, né, peptidoglicano na parede celular, na membrana celular, esse peptidoglicano tem afinidade pelo Toll-like receptor do tipo 2, que vai ativar cascatas anti-inflamatórias. E por último, o eixo microbiota intestino-cérebro. A gente ouviu muito falar, né, de eixo intestino-cérebro, mas agora já foi incluído também microbiota no meio dessa comunicação. A microbiota a gente já viu, né, que pode produzir serotonina, então, pode não, né, ela produz serotonina. Ela também pode ativar as células dendríticas para ativação de citocinas tanto pró quanto anti-inflamatórias. Então, pode acontecer uma estabilidade neuronal por conta. E também a microbiota produz metabólitos que podem ser também compostos neuroativos. Então, tem a dopamina, histamina, acetilcolina, entre outros hormônios também. Agora, os paraprobióticos que eu falei antes, né, que eu ia explicar um pouquinho melhor sobre eles são considerados padrões moleculares associados a micro-organismos. Então, eles são os fragmentos ou a própria bactéria inativada pelo calor. Então, nesse estudo, utilizaram ratos e incluíram na alimentação desses ratinhos a MUC 1100, que é um fragmento, é um peptídeo de Akkermansia mucinífila. Esse AMUC 1100 tem uma afinidade pelo Toll-like receptor do tipo 2, que tem a capacidade de aumentar, de melhorar as tight junctions. Então, aqui a gente consegue ver um epitélio intestinal menos inflamado e com as tight junctions mais juntinhas, né? E também tem essa capacidade de aumentar o muco. Então, no caso da presença do AMUC 1100, o muco na barreira, no epitélio intestinal, essa camada de muco está mais espessa. Então, também tem essa característica anti-inflamatória. Os paraprobióticos são muito interessantes no caso de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, né? Como já existe esse supercrescimento bacteriano, não é interessante a gente incluir probióticos, que a gente vai incluir mais bactérias no ambiente que já está super povoado, né? Então, os paraprobióticos são interessantes nesse caso, porque eles também vão ativar algumas cascatas que as bactérias poderiam ativar, mas que não é tão interessante incluir nesse momento. A indicação de dose de paraprobióticos é de até 10 miligramas por cepa, sendo que o ideal num blend é que varia entre 70 e 80 miligramas ao dia. Aqui existe essa recomendação de 30 a 40 dias, porque realmente não é muito barato. Os paraprobióticos não são muito baratos. Eu deixei uma sugestão aqui de formulação com os biomanques, né, que são os paraprobióticos. E o ideal é se tomar eles em jejum. Agora, em relação à avaliação clínica, a gente precisa avaliar bem esse paciente, né, para saber o que a gente vai fazer, qual vai ser o nosso tratamento, a nossa conduta. Primeiramente, as fezes. Então, elas são extremamente importantes para a gente conseguir avaliar a saúde desse paciente. Essas fezes do tipo, essa escala de Bristol, eu imagino que todos aqui já conheçam, né? Ela foi criada na Universidade de Bristol em 97. Então, desde então, a gente usa bastante isso na prática clínica. E tem sete graus, né, da escala de Bristol, 7 tipos. O primeiro tipo são características de constipação severa. E nesse caso é interessante a gente tomar muito cuidado com a ingestão de caseína, principalmente em crianças, porque pode ter uma associação à alergia à caseína. Os tipos 3 e 4 são a evacuação normal, então é em formato de bastão, mais homogêneo, e são fezes mais macias também.
O tipo 5 são fezes macias, mas elas são muito fragmentadas. Então, é interessante a inclusão de fibras para dar uma maior liga às fezes. E elas conseguirem ficar no tipo 3 ou 4. Já os últimos dois tipos, o 6 e o 7, são característicos de diarreia, sendo o tipo 7 característico de uma má absorção de água. Então, também é interessante a gente verificar o motivo disso, né? As cores das fezes também são muito interessantes, são muito importantes para a gente avaliar, sendo que a verde é típica de uma bile que não foi muito decomposta. Então, esse paciente não está decompondo a bile já é mais esverdeada, as fezes vão sair esverdeadas. Ou também pode ser por conta de alimentos, então pode ser por conta de vegetais ou pigmentos de corantes mesmo. As fezes brancas ou claras são características do oposto disso, né, em relação à bile. Então, vai ser a deficiência da bile, que pode ser por conta de uma obstrução biliar, ou também por conta da utilização de alguns medicamentos. A amarela, a coloração amarela das fezes, tem muita relação com doença celíaca, então acho que vale bastante a gente analisar essa coloração e fazer um exame para ver se o paciente tem realmente a doença celíaca. A cor preta pode ter relação tanto com sangramento na porção superior do trato gastrointestinal, quanto com a suplementação de ferro ou o uso de outros medicamentos. Então, vale também analisar o que esse paciente está fazendo, os medicamentos que ele consome, para ter essa mudança na cor das fezes dele. E a vermelha pode ser tanto um sangramento, né, que pode ser por conta de uma hemorroida ou alguma lesão na parte inferior do trato gastrointestinal, quanto também por um alimento. Então, beterraba, né, é o mais comum da gente ver que as fezes ficam mais avermelhadas. O odor e a frequência de evacuação também são importantes da gente avaliar na consulta, porque o odor muito fétido tem relação com compostos enxofrados. Aqui nessa imagem a gente consegue ver alguns alimentos que são ricos nesses compostos, então se a dieta desse paciente for rica e com uma variedade desses alimentos, realmente as fezes podem estar mais fétidas. E também pode ter relação com uma digestão ruim de proteínas. Então, também cabe a gente avaliar essa alimentação do paciente. O odor fétido também pode ter relação com infecção por Clostridium difficile. E já foi relacionado esse cheiro fétido, né, esse odor, com um maior risco de depressão, ansiedade, agitação, enxaqueca, entre outros. Já a frequência evacuatória, o ideal é que se evacue diariamente, né? Sendo que o tempo de trânsito colônico também é algo a ser avaliado. Então, um teste que é mais caseiro, né, que a gente pode fazer é o consumo de beterraba. Se o paciente consumir beterraba e entre 18 e 36 horas as fezes dele aparecerem vermelhadas, tá tudo dentro do normal. Mas se as fezes aparecerem avermelhadas muito antes dessas 18 horas ou muito depois das 36, já existe alguma diferença, algo está irregular nessa motilidade do intestino do paciente. Vale a gente verificar o que está causando isso. Em relação aos exames de fezes, a gente pode utilizar a calprotectina. Então, ela é um marcador de citoplasma de neutrófilos. Quando o intestino está sob ameaça de algum micro-organismo patógeno, os neutrófilos explodem. Eles explodem para conseguir matar e impedir a proliferação desses patógenos. Então, é interessante a calprotectina para a gente avaliar se existe alguma luta aí nesse intestino. Ela também é um marcador interessante para a gente avaliar doenças inflamatórias intestinais. Então, se a doença está sob controle, a calprotectina vai estar um valor mais baixo, já que a inflamação está sendo controlada pelo tratamento. A elastase também é um outro exame que a gente pode avaliar através das fezes, que ela é uma enzima proteolítica e a gente consegue avaliar a função exócrina do pâncreas. Então, quando essa função exócrina do pâncreas não está funcionando muito bem, a gente tem menos enzimas proteolíticas no lumen intestinal e, portanto, vai ter uma maior dificuldade de digestão dessas proteínas consumidas. E aí vai aumentar a proporção de protobactérias, que também vai acarretar na disbiose. Então, vale a gente também avaliar como é que está essa elastase do paciente.
Um outro exame que a gente está muito em alta, né, agora, esse sequenciamento genético da microbiota, embora ele não seja muito acessível, é um exame que está sendo muito falado. A gente consegue utilizar ele tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças, só que ele não tem um padrão de ele não tem apenas um padrão de referência. Como cada indivíduo tem entre 500 a 1.000 espécies habitando o trato gastrointestinal, sendo que existem 30.000 que conseguem sobreviver nesse trato gastrointestinal humano, existem muitas associações que a gente consegue fazer com as bactérias, então não dá para falar que só um padrão é referência em saúde. Mas, de qualquer forma, é um teste muito interessante para a gente conseguir avaliar realmente o que está em maior proporção, o que está em menor, o que a gente pode fazer em relação à alimentação e medicamentos desse paciente. Esse sequenciamento, quando a gente recebe o laudo do sequenciamento genético, a gente recebe 3 análises. A primeira análise é de taxonomização, que vai descrever o filo, o gênero os filos, os gêneros e as espécies presentes nessa amostra de fezes, né? Sendo que o filo é interessante a gente ver a relação de Firmicutes para bacteroidetes. Então, são os filos que estão mais abundantes no intestino de numa microbiota saudável. Eles podem variar entre 85% e 95% do total da microbiota. E a proporção deles saudável varia entre 0,7 e 1. Quando os firmicutes estão em maior proporção, estão em número elevado, eles aumentam a absorção calórica, e isso pode acarretar no maior risco de desenvolvimento de obesidade, enquanto o aumento de bacteroidetes tem relação com a perda de peso. Em relação ao gênero, é muito difícil algum gênero mostrar uma frequência maior do que 25%. Aqui eu separei 2 gêneros, que são os bacteroides e a Prevotella, e ambos têm relação com doenças de característica inflamatória. Então, bacteroides têm relação com inflamação de baixo grau, doença celíaca, doença hepática gordurosa não alcoólica, enquanto a Prevotella tem relação tanto com o agravo das doenças inflamatórias intestinais, periodontites e síndrome metabólica. Em relação à espécie, eu também separei 2 aqui para falar um pouquinho para vocês, que a primeira é a Quermansa mucinifera, ela tem ganhado destaque agora na ciência, estão estudando muito ela. Ela é uma bactéria gram-negativa, então também é interessante que desmistifica, né, a questão de gram-negativa faz mal e gram-positiva faz bem. Não tem isso. A Quermansa mucinifera está aqui justamente para desconstruir essa questão. Ela é uma bactéria mucolítica, então ela se alimenta do muco do muco que reveste o epitélio intestinal. Quando ela está numa proporção mais baixa do que esse 1 a 5%, que é o nível saudável dela, ela não estimula, ela deixa de estimular as células de Goblet a secretarem mucina. Então, acaba também reduzindo a camada de muco do epitélio intestinal. E também, quando ela está em números muito elevados, ela acaba comendo muito esse muco, né? Porque ela se alimenta do muco. Então, também não é interessante que ela esteja em níveis muito elevados. Já a Fecalibacterium prausnitzii também é uma espécie que tem característica anti-inflamatória, porque ela é uma produtora de butirato, e ela se apresenta reduzida tanto em doenças de Crohn quanto obesidade e asma. A segunda análise de sequenciamento que a gente encontra é de riqueza, análise de distribuição, né, que avalia tanto a riqueza, que é a abundância numérica de organismos de bactérias que vivem lá nesse ambiente, quanto a diversidade, que reflete o número de espécies diferentes que são encontradas nessa microbiota. Essa diversidade, ela recebe uma nota. A gente não fala que um número de espécies nesse momento. A gente vê uma nota de 0 a 10, que é de acordo com os índices de Simpson ou Shannon. E quando ela recebe uma nota 10, significa que é o máximo de diversidade, é algo positivo, porque quanto maior a diversidade dessa microbiota, maior vai ser a nossa proteção contra patógenos. E a terceira parte, né, dessa análise é a análise de associação, que mostra as assinaturas microbianas. As assinaturas microbianas são como se fosse um mapa de cada doença. Então, não tem como a gente associar uma bactéria a uma doença. A gente consegue associar algumas bactérias, então alterações em algumas bactérias, com alguma doença. E isso se chama assinatura microbiana. Aqui eu deixei 2 exemplos de assinaturas microbianas, então tem o da doença celíaca, a gente consegue ver
que as proteobactérias nos pacientes com a doença celíaca, sem estar em dieta sem glúten, essas proteobactérias estão muito elevadas, enquanto a actinobactéria também estão muito reduzidas. E também tem outras bactérias aqui que foram demonstradas nesse estudo. E na doença hepática gordurosa não alcoólica, a gente consegue ver uma redução de bacilos e o aumento de Blaut em relação tanto a indivíduos sem essa doença hepática, quanto os indivíduos com a doença hepática, mas sem fibrose. Agora, intervenções, né? A gente consegue utilizar muitas vitaminas, muitos compostos ativos. Eu separei alguns para falar para vocês. Primeiro, a vitamina D. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver que na deficiência de vitamina D, existe uma menor expressão de receptor de vitamina D, e essa menor expressão desse receptor aumenta a claudina 2. Claudina é uma proteína que faz parte das tight junctions, só que ela, quando está numa expressão muito elevada, tem característica inflamatória. E essa inflamação vai aumentar a permeabilidade intestinal. Então, a gente tem que avaliar também a vitamina D sérica desse paciente para saber se realmente essas tight junctions estão realmente, né, juntinhas, está realmente íntegro esse epitélio intestinal. E aqui na suplementação, depois da suplementação de vitamina D, a gente consegue ver que está tudo com uma característica anti-inflamatória, né? O muco está até mais espesso, a célula está mais saudável e a permeabilidade intestinal está reduzida, assim como a inflamação também. Ômega 3 é uma outra opção de suplementação que a gente pode utilizar. Alguns autores já mostraram que ele tem a capacidade de reduzir a ração de firmicutes para bacteroidetes, então é interessante isso porque os firmicutes, né, quando estão elevados, têm uma característica mais de desenvolvimento de obesidade, então é bom que a gente consiga ter uma ração saudável aí. Ele também, o ômega 3 também tem a capacidade de inibir a expressão de Toll-like receptor 4, que é uma via metabólica, é uma via de característica inflamatória, e, consequentemente, também reduz as citocinas pró-inflamatórias induzidas pelo LPS, e aumenta também a densidade de bactérias produtoras de butirato. Então, a gente consegue ter os benefícios dos ácidos graxos de cadeia curta, já mencionados um pouquinho antes. Alguns aspectos que eu acho importante a gente avaliar antes de suplementar um paciente com ômega 3 em relação às marcas é que essa razão de EPA para DHA, o ideal é que seja 1,5. Então, a gente tem que ter mais EPA do que DHA. E é importante que tenha o selo IFOS, que vai mostrar, que vai comprovar que esse ômega 3 não tem metais pesados. A recomendação diária é de 2 a 4 gramas ao dia. Aqui eu deixei algumas marcas que a gente consegue suplementar, que são de boa qualidade. Então, tem a Essential. A gente consegue ver que o EPA dividido, o valor de EPA pelo DHA dá 1,5, então tem uma proporção adequada de EPA para DHA. A Vitafor também é uma marca que tem uma proporção adequada, também é 1,5. E Omega Pure, embora não seja 1,5, está muito próximo, então também é uma marca que eu indicaria. E as três contêm o selo IFOS, então são marcas que realmente são confiáveis. A cúrcuma, então, na verdade a curcumina, né, que é o composto ativo da cúrcuma, o estudo já mostraram que ela tem a capacidade de ativar a fosfatase alcalina, então isso reduz o LPS no lumen intestinal, reduz a proliferação de bactérias gram-negativas, então vai reduzir a exposição a LPS. Também a nível da barreira de mucina, ela consegue melhorar o equilíbrio dessa barreira em pessoas com dieta de padrão ocidental, que é aquela dieta com baixa proporção de fibras, muita proteína e gordura de origem animal. Também ela tem a capacidade de aumentar a expressão de zonulina e euclidina, que também são proteínas que formam as tight junctions, então ela vai melhorar a integridade desse epitélio intestinal. E a curcumina também se mostrou que pode aumentar a expressão de peptídeos antimicrobianos, então ela consegue estimular as células de Paneth, aqui descritas na imagem, e essas células vão secretar peptídeos antimicrobianos que vão reduzir a proliferação de bactérias patogênicas.
A cúrcuma já foi mostrado também que ela consegue aumentar a diversidade da microbiota intestinal, então ela consegue aumentar as bactérias, a quantidade de bactérias produtoras de butirato, que é o ácido graxo de cadeia curta, e reduzir algumas bactérias de característica pró-inflamatória. É importante que a gente também tome cuidado com essa curcumina, porque ela pode interferir na absorção e no metabolismo de ferro. Então, pacientes que estão com anemia ou que acabaram de fazer um tratamento com anemia, é interessante não incluir na rotina desses pacientes e também tomar cuidado com o horário que essa suplementação vai acontecer. Então, o almoço e o jantar são as refeições que a gente mais consome ferro. Então, é interessante que a gente inclua a cúrcuma, né, a curcumina, nas refeições intermediárias para não interferir nesse metabolismo do ferro. E ela é um composto bioativo de baixa biodisponibilidade, então a gente geralmente suplementa junto com a piperina na mesma formulação para aumentar a biodisponibilidade dela e, consequentemente, a sua absorção. Só tem que tomar cuidado com a piperina porque tem pacientes que têm muita hemorroida, né? Então pode acabar irritando essa mucosa intestinal, não é muito interessante a gente incluir piperina nesses casos. A ingestão diária aceitável de curcumina é de até 3 miligramas por quilo de peso do paciente. Aqui eu deixei esse estudo para mostrar para vocês, que foi feito com 30 indivíduos saudáveis. Eles fizeram um grupo placebo, um grupo de tabletes de açafrão com piperina e outro grupo de tabletes de curcumina com piperina. O estudo durou 8 semanas e os indivíduos, essas pessoas, receberam 6 tabletes ao dia de acordo com o grupo que elas estavam. E o grupo que teve uma maior alteração no número de espécies foi o grupo da curcumina. Então, a curcumina, junto com a piperina, aumentou em 69% o número de espécies que habitavam esse trato gastrointestinal. Eu resolvi deixar uma tabela aqui que eu acho interessante até a gente mostrar para os pacientes, que mostra tanto as fibras alimentares que a gente pode encontrar, quanto as fontes alimentares. Então, nem sempre a gente precisa realmente, né, suplementar, fazer uma cápsula. É sempre interessante a gente ter uma alimentação variada e equilibrada. Então, eu acho que é uma tabela bem interessante, tanto para nós, como profissionais de saúde, quanto para os pacientes saberem os alimentos que são interessantes deles acrescentarem. Eu destaco aqui a chicória, então, a chicória é um dos alimentos mais ricos em inulina e é um alimento que a gente não está acostumado a comer, né? Eu, pelo menos, na minha prática clínica, nunca vi um paciente que me falou que amava chicória. Então, acho interessante a gente também falar sobre a importância da gente variar a dieta, porque isso vai aumentar várias bactérias de característica, né, anti-inflamatória e com certeza vai causar um benefício na saúde desse paciente. Agora eu vou explicar para vocês sobre o protocolo 6R. Ele tem sido bastante falado também, ele é da nutrição funcional, e ele consiste em 6 R's. O primeiro R é o remover, então a gente vai remover as bactérias. O segundo é reparar, a gente vai reparar o epitélio intestinal. O terceiro é restabelecer, então a gente vai restabelecer a função desse trato gastrointestinal, da microbiota também. Reinocular, então é nesse momento da reinoculação que a gente inclui os probióticos. E depois o reequilíbrio e reavaliação, que a gente vai acompanhando o paciente para ver se ele está se sentindo bem, se ele tem algum sintoma, se a gente precisa recomeçar esse protocolo. Então, explicando primeiro a fase de remover, a gente pode utilizar berberina, que tem característica antimicrobiana. Ela é interessante de ser suplementada em pacientes com resistência insulínica ou síndrome do ovário policístico. E também temos a opção do Bintestil, que é um padronizado em gengirol. O gengirol também tem característica antimicrobiana, então é interessante também acho interessante o Bintestil nesse momento de remoção. Ao mesmo tempo, é bem legal a gente colocar o ômega 3, porque ele também, né, a gente já viu que ele tem a característica de reduzir a taxa de firmicutes, a razão de firmicutes para bacteroidetes, ele impede também a proliferação de micro-organismos patogênicos, então ele também entra nesse momento de remover junto com o suplemento escolhido anteriormente, então tem a berberina e também tem o biointestino, então seria um deles dois junto com o ômega 3. Agora, na fase de reparar, a gente utiliza aminoácidos que vão auxiliar
no reparo dos enterócitos, das células intestinais. Então, a gente pode utilizar a glutamina, pode usar colágeno hidrolisado, desde que esse colágeno seja padronizado em 30% em glicina, que é um outro aminoácido que a gente também pode utilizar, que vai auxiliar na reconstrução desses enterócitos e das tight junctions também. Podemos usar ao mesmo tempo também a vitamina D, que a gente também já viu, né, que ela tem a capacidade de fortalecer essas tight junctions, e a indicação de suplementação dela é de 1.000 unidades internacionais para cada 6 a 10 nanogramas por decilitro que a gente deseja levar. E a beta-glucana de levedura também é uma outra opção interessante. Ela estimula a interleucina 22 e também a secreção de peptídeo YY, então ela vai auxiliar na saciedade. Eu acho que o momento interessante para a gente incluir essa beta-glucana de levedura é no período da tarde, porque muitas pessoas aparecem para mim no consultório com muita fome no período da tarde, no finalzinho da tarde, então a beta-glucana vai auxiliar nessa saciedade nesse período. Em restabelecer, a gente está tentando restabelecer a função digestória do paciente, então a gente pode incluir um pool de enzimas digestivas, que pode ter bromelina, que tem no abacaxi, ficina do figo, papaina, que tem no mamão. A gente pode escolher as enzimas digestivas que a gente achar que cabem nesse paciente, que fazem sentido para a realidade desse paciente. A gente também pode usar o Enzifor, que também é um blend de enzimas digestivas, ou a betaína, que também tem essa característica de auxiliar a digestão dos alimentos. Todos esses blends, né, são interessantes da gente incluir antes das grandes refeições, porque a gente está realmente querendo auxiliar essa digestão do paciente. Durante o restabelecer, a gente também está tentando restabelecer a função das células desse paciente e os ácidos graxos de cadeia curta, então a gente pode incluir prebióticos, nesse caso eu deixei duas sugestões, que são a inulina junto com gomaguar, ou FOS também, que pode auxiliar que vai auxiliar na produção de ácidos graxos de cadeia curta, ou o Corbiome, ele é formado por 3 moléculas de butirato junto com uma de glicerol, então ele já é o próprio ácido graxo de cadeia curta pronto. Agora, em relação à fase de reinocular, né, a gente vai reintroduzir alguns micro-organismos, e é nesse momento que a gente inclui o probiótico. É importante na hora da gente escolher o probiótico para a gente ver o que se adequa realmente à realidade daquele paciente. Então, a gente precisa realmente fazer uma anamnese completa, entender os sinais e sintomas desse paciente. A gente tem que definir bem qual é o objetivo dessa intervenção, se a gente deseja modular a microbiota, se a gente quer prevenir alguma condição de desbiose, a gente tem que saber qual é o objetivo dessa intervenção para conseguir escolher quais cepas, isoladas ou combinadas, a gente vai utilizar. Também é importante que a gente veja se esses probióticos foram aprovados pela Anvisa, né? Porque agora a gente sabe que nem todo lugar é confiável. E a gente precisa saber também a fórmula que a gente vai dar, o formato, né? Em qual recipiente que a gente vai dar esses probióticos. Então, se vai ser em cápsula, se vai ser em pó, se vai ser em goma, enfim, a gente tem que ver o que se adequa melhor na realidade desse paciente. Aqui eu deixei o print de um site que eu acho muito interessante, é um guia canadense, também tem o guia americano, e nesses 2 guias, eles mostram alguns alimentos, alguns produtos patenteados que contêm probióticos, desculpa. E nesse site eles descrevem quais são os produtos que existem, que têm a característica de probiótico, quais cepas esses produtos contêm, as aplicabilidades, então nesse primeiro Activia, né, a aplicabilidade é tanto para constipação quanto síndrome do intestino irritável, a dosagem e quantas doses são indicadas ao dia. Então eu acho esse site bem interessante para a gente conhecer novos produtos, para a gente ver o que também se encaixa nesse paciente, os valores também, né? O custo também às vezes é muito elevado de manipular um probiótico, pode ser mais interessante comprar um alimento que tem esses probióticos na sua composição. Acho que esse site vale bastante a pena para dar uma norteada na nossa conduta. Aqui eu deixei a sugestão de um blend de probióticos,
para redução de colesterol. Nesse é um blend de probióticos para auxiliar no controle da depressão, então essas cepas vão auxiliar na conversão de triptofano em serotonina e vão também reduzir a conversão do triptofano para as quinureninas, então também é um blend bem interessante para incluir em pacientes diagnosticados com a depressão. Nesse slide eu quis lembrar, né, também que já existe um guideline que mostra que diz que a gente deve sim incluir probióticos durante o tratamento com antibiótico, durante a antibiótico terapia. Então, esse blend, eu deixei aqui. Esse blend é interessante que tenha, aliás, tem que ter no mínimo 5 vezes 10 a nona unidades formadoras de colônia num blend todo. Eu deixei uma opção que tem exatamente esse número. E o indicado é que se tome de 12 em 12 horas, sempre 2 horas antes de ingerir a próxima dose do antibiótico, porque é quando a meia-vida do remédio está mais reduzida, então os probióticos vão conseguir fazer a ação deles. E esse tratamento reduz junto com o tratamento dos antibióticos, não precisa se manter com esses probióticos por mais tempo. Aqui eu deixei alguns exemplos, alguns estudos, né, que fizeram os estudos com doença hepática gordurosa não alcoólica, então eu só quero chamar a atenção de alguns mesmo. Então, nesse primeiro fizeram o estudo com 28 adultos, utilizaram 2 cepas probióticas e houve uma redução de marcadores hepáticos. Nesse outro estudo foi realizado com crianças também com a doença hepática, também é um blend de probióticos apenas e foi capaz de reduzir a taxa de gordura no fígado desses pacientes, desses indivíduos, o IMC e também aumentou a expressão de GLP-1, então auxiliou também na saciedade dessas crianças. E por último, aqui é um simbiótico, né, porque tem os probióticos junto com o FOS, que é um prebiótico, e também marcadores inflamatórios foram demonstrados em valores reduzidos. Aqui algumas sugestões também de simbióticos. Então, a gente tem algumas cepas probióticas junto com inulina, com FOS. E, por fim, eu adorei essa imagem, eu não tinha como não colocar ela aqui. Ela resume basicamente toda essa aula, né? Então, a gente consegue encontrar as fibras alimentadas, as fibras dietéticas, sendo metabolizadas pelas bactérias, pela microbiota, né? Pelas bactérias que vivem nesse hospedeiro, no intestino desse hospedeiro. Essas dietas são convertidas em ácidos graxos de cadeia curta, que têm a capacidade de aumentar a expressão de GLP-1 e peptídeo YY, que vão auxiliar na saciedade desse indivíduo e também inibir a inflamação dos adipócitos. Também a gente consegue ver aqui o LPS, né, que é característico de bactérias gram-negativas, estimulando justamente essa via de inflamação dos adipócitos e o acúmulo de gordura. Nessa via a gente vê a fosfatidilcolina e a L-carnitina, né, nutrientes presentes em fontes animais, em animais, que vão ser metabolizados pelas bactérias intestinais, vão ser convertidos em trimetilamina, que vai passar pelo fígado e vai se transformar em óxido de trimetilamina, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. E aqui, nesse pequenininho, né, o AMUC 1100 da Quermancia mucinifila vai estimular o Toll-like receptor do tipo 2, que tem uma característica anti-inflamatória, e vai melhorar essa função de barreira intestinal do indivíduo, reduzindo também as vezes inflamatórias, o ganho de peso e o acúmulo de gordura. Eu concluo citando Hipócrates, né? Hipócrates, que 2000 anos atrás já dizia que todas as doenças começam no intestino. Então, é importantíssimo a gente sempre estar acompanhando esse funcionamento do intestino do paciente, se ele está em equilíbrio, se ele está realmente evacuando direito, com frequência, como estão essas fezes, como é que está todo o organismo dele, se o intestino realmente é a primeira porta, né, para as doenças, então Hipócrates estava certo. Obrigada, agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa aula, eu espero ter conseguido acrescentar alguma coisa na prática clínica de vocês, e é isso. Obrigada.